E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Olá, gente, boa tarde, estudantes do 8º ano. Estamos aqui para a nossa aula de número 20, nossa aula de recuperação. Sou o professor Davi Jefferson e hoje nós vamos estar aqui pontuando alguns tópicos muito importantes para que vocês possam desenvolver uma excelente prova. Vamos começar pelo papel da arte e do artista. Primeiro, nós precisamos entender qual é a serventia da arte. Falamos isso em uma das nossas primeiras aulas e hoje a gente revisa justamente focando que a arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura. Tudo isso através de alguns valores estéticos como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, no teatro, enfim, entre tantas outras ferramentas artísticas. Então, primeiro ponto, a gente entende que a arte ela visa justamente trabalhar esse processo estético, o processo da beleza. É por isso que é muito comum, quando nós observamos uma paisagem muito bela, nós olhamos e dizemos, que obra de arte? É justamente por causa dessa relação que existe direta entre o processo de estética e beleza. As funções da arte, aí fiquem muito atentos a essas três palavrinhas, educar, informar e entreter. A arte estimula a percepção, a sensibilidade, a cognição, que é o pensamento, a expressão e a criatividade. Além disso, a arte tem sua função social, pois é capaz de reinserir pessoas na sociedade e de ampliar os horizontes de cidadãos marginalizados. Por sua função social, a arte é empregada em diversos projetos em periferias das grandes cidades. Então, uma das funções cruciais da arte é justamente essa, fazer com que nós possamos devolver à sociedade aquelas pessoas que muitas vezes são colocadas à margem da sociedade. Por isso, o educar, informar e entreter, porque tanto a arte educa, como também traz informações através do processo artístico e, claro, consegue trazer entretenimento, que é justamente esse fato de relaxar, de sorrir, de interagir com todos os elementos artísticos que nós temos acesso. Então, a grande função social da arte é justamente essa, é inserir o sujeito, o cidadão, na sua sociedade através da arte. Por isso que tantos projetos artísticos são desenvolvidos em comunidades, justamente visando essa amplitude de possibilidades dos cidadãos se sentirem membros e partes da sociedade. Além disso, a arte ainda ajuda a manifestar as qualidades étnicas e psíquicas de uma nação e expõe sentimentos e anseios individuais. A arte deve ser analisada sob uma concepção humanística, que mostra que a manifestação artística existe para tornar a vida muito mais bela. A arte deve ser valorizada em todas as suas concepções, ou seja, na pintura, no teatro, na música, no cinema, nos mais diversos meios,
a arte ela precisa ser valorizada e, claro, respeitada. Cada um desenvolve a sua arte e tem ali todos os seus critérios que faz com que aquela arte ela seja reconhecida como uma obra artística. Então, fiquem atentos aí a esta função humanística que a arte ela desenvolve diante da sociedade. Expressividade na arte através da colagem. Observem essas imagens. Percebam que elas são desenvolvidas e construídas com partes significativas e diferentes, mas que quando elas são unidas, elas conseguem formar um todo. É justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre a colagem, que é um procedimento técnico artístico de utilizar várias matérias que podem ou não variar a textura, umas sobre as outras ou ao lado da outra, formando justamente um motivo ou uma nova imagem. Então, o que seria a colagem? Por exemplo, eu pego a imagem de um chapéu de uma revista, eu pego a imagem de um rosto de um jornal, eu pego a imagem de uma camisa de um panfleto e eu recorto e vou fazendo um processo de colagem. Isso possibilita o quê? O misto de linguagens. Então, eu pego a linguagem da moda, eu pego a linguagem do jornalismo, eu vou pegando um misto de linguagens e, através da colagem, eu desenvolvo justamente uma nova expressividade artística, que é justamente essa arte agora no processo de colagem. Isso era muito utilizado, inclusive, ainda utilizam para a educação infantil. Lembre lá, quando nós éramos bem criancinhas e estudávamos, a professora pedia para que você fizessem algumas colagens. Com o passar do tempo, esse modelo de arte ele se expandiu. Então, o adulto também passou a fazer esse processo, visto que a colagem é uma expressividade da arte. Então, é preciso, em alguns momentos, nós entendermos que as partes diferentes elas podem constituir um todo igual. Então, é justamente essa a filosofia e a perspectiva que a colagem ela tem e visa desenvolver no estudante. E o artista? Qual é o seu papel? A função do artista é muito maior do que vender ilusão e divertir. Então, quem pensa que o artista só vende ilusão, tire essa concepção da sua cabeça que não é isso. Na verdade, o artista é um agente transformador. É um ponta de lança que manifesta justamente através da comunicação com o público toda essa interatividade com o fazer artístico. Imaginem, por exemplo, a arte sem o artista. É bem difícil da gente conseguir imaginar. Imagine, por exemplo, a peça de teatro sem os atores. Agora imagine os atores sem ter o texto, sem ter quem produza aquele texto artístico voltado para o teatro. Imaginem uma exposição de telas sem as telas. Então, primeiro ponto, precisamos ter o artista, precisamos ter alguém que faça, alguém que fomente todo esse aspecto artístico. Então, principal papel e função do artista é justamente esse, é ser um agente transformador. A arte, ela não é desenvolvida somente para enfeitar. A arte, ela é desenvolvida para tocar e transformar o sujeito que tem acesso à obra de arte. E aí nós vamos para um outro conteúdo, e agora o nosso último, que é justamente a música popular brasileira e suas funções sociais. A música é uma das mais antigas formas de arte da humanidade. Ela está presente nas mais diferentes culturas e nos mais diferentes períodos da história da civilização. E a função social da música é justamente essa proximidade que cria entre pessoas, fazendo-as compartilhar suas ideias, emoções, experiências, gostos, costumes, enfim. A música visa justamente socializar, fazer com que as pessoas não apenas se deixem levar pela melodia, mas que a letra da música ela consiga resgatar momentos,
emoções, concepções, pontos de vista, enfim. A música tem essa função justamente social, de envolver, de entrelaçar, de oportunizar que o outro tenha liberdade do ouvir e do falar. Tudo isso através da música. A música em uso. Geralmente nós pensamos na música enquanto aquilo que foi desenvolvido poeticamente, musicalizado, cantado e escutado. Mas precisamos entender como é que essa música em uso ela funciona. A música ela pode ser utilizada para aniversários, casamentos, batizados, velórios, enfim, os mais diversos eventos e momentos, a música ela pode ser inserida. A música é uma das expressividades de arte que cabe em qualquer lugar. Onde você quiser colocar a música, vai ser muito bem-vinda. E a música, é claro, traz um refrigério, um alívio para a nossa alma. Então é por isso que muitas reuniões, aulas, momentos de interatividade são introduzidos geralmente por uma música. Então em casamentos e outros rituais nós vamos ter também a presença da música, em celebrações de aniversário, diferentes culturas. A música ela aparece como uma expressão dos desejos de felicidade do grupo para com o aniversariante. Então, por exemplo, canta-se lá o parabéns. É uma música. Então, para que cantar o parabéns? Justamente para que aquele aniversariante ele receba os parabéns com muito vigor, com muita ousadia, tudo isso através da música. São os votos de felicitações através da musicalidade. E aí nós focamos na MPB, a música popular brasileira, que resulta justamente de um conjunto de manifestações culturais. Então a música popular brasileira ela não surge por acaso, ela surge por causa de uma interferência cultural, justamente com influência indígena, africana e europeia. Já o gênero musical MPB, a música popular brasileira em si, é uma referência à produção nacional. Foquem nisso. MPB, música popular brasileira, recebe justamente a própria nomenclatura porque é uma música nacional. Ela é desenvolvida a partir de um movimento cultural originado após o golpe militar de 1964. Então a maioria das músicas produzidas neste período era justamente para contestar a ditadura. Então é importante que nós foquemos e analisemos essa situação, porque vocês irão precisar dessa informação. A música popular brasileira, ela visava justamente bater de frente, de uma forma sutil, claro, já que o país vivia um momento de ditadura. Então a música popular brasileira, ela chega justamente com essa perspectiva de ser um grito social à repressão que a sociedade sofria e passava. Então aí surgem os nomes da música popular brasileira, produzindo as suas músicas, utilizando metáforas, figuras de linguagem, justamente para que de um modo sutil pudessem estar fazendo as críticas aos que estavam no poder sobre aquilo que eles faziam em relação às ordens, às ordenanças, às normas para a sociedade. E aí nós focamos aqui, para finalizarmos essa contextualização sobre a música popular brasileira, sobre essas funções da música popular brasileira. Tem função social? Por que é desenvolvida? E quando é desenvolvida, visa o quê? Então, esse estilo, esse gênero, quando desenvolvido, e ainda hoje traz consigo suas funções sociais, visa justamente mostrar a realidade do povo brasileiro. Nós vamos ver o próprio Luiz Gonzaga contando a saga do nordestino, do homem do campo, enfim, é a história do homem contada através da música popular brasileira. Então, é olhar a seca do sertão e conseguir, através do que está sendo visto, musicalizar e transformar, podemos até utilizar esse termo, toda a desgraça sertaneja em arte. Então, é deixar mais suave tudo aquilo que causa desgosto, sofrimento para uma sociedade, mas que através da música consegue trazer uma leveza de uma forma poética e artística. Além disso,
A música popular brasileira visa lutar pelo espaço social, quebrar paradigmas, ampliar o campo reflexivo, dar vez e voz por meio da canção. Além disso, a valorização cultural pela produção que é fruto do próprio país, ou seja, é algo nosso. Então, quando nós falamos de música popular brasileira, nós não estamos indo buscar música lá fora. Nós estamos utilizando aquilo que nós temos de melhor no nosso país. E o Brasil é um celeiro de artistas, inclusive da música popular brasileira. Então, fiquem atentos a estas funções sociais da música popular brasileira, que serão de suma importância para que vocês desenvolvam uma boa avaliação. Temos aí as referências dos materiais coletados para que nós pudéssemos desenvolver esse material. Desejo a todos vocês uma excelente prova, façam com calma, leiam os enunciados, leiam as alternativas, marque a alternativa correta e somente envie a sua prova quando você estiver pleno, com certeza, daquilo que você marcou. A todos, um abraço. Essa é a nossa última aula. Quero aqui expressar todo o meu carinho e agradecimento a cada um de vocês que durante esta unidade estiveram aqui juntinho comigo no canal Eduque Mais SCPE. Dizer a vocês que foi uma grande honra. Um abraço e muito sucesso. Tchau, tchau, gente.